Opa! Pessoal! Tudo bom, pessoal? Beleza, satisfação encontrada. Essa entrada aqui, eu acho que eu já fiz, né? Essa entrada dessa camiseta assim, descendo assim para mostrar. Camiseta de dinossauro, olha só. Né? Bonita, né? Com as espécies importantes de dinos, olha só. O professor, quando dava aula com essa camiseta aqui, eles olhavam mais para a camiseta do que para a aula e a explicação do professor. Professor, que dinossauro é aquele? Que espécie é essa? O que ele comia? Onde ele vivia? Tá. Mas, né? Olha só, é biologia. Não adianta, é biologia. Tá na veia, tá na pele. Tá certo? Ok? Muito que bem. Gente, hoje nós vamos dar uma respirada. Vou dar uma pausa, um descanso dos filhos. A saga interminável de filhos, nós vamos hoje dar uma pequena pausa. Okay? Tá? Para depois dar continuidade, aonde? Os cordados. Nós terminamos todos os filos dos invertebrados, os equinodermatas, e agora nós vamos ver os cordados. Tá? E hoje, então, vamos dar aquela pausa dentro desse assunto e ver um outro assunto dentro da biologia gigantesca, maravilhosa, lindona, que seria a parasitologia. Professor, quer dizer que a gente vai ver a parasito? Vamos. E o que dentro da parasitologia? O que? A parasitologia humana, referente a nós. Ok? E dentro da parasitologia humana, é uma doença que o professor escolheu que cai muito no Enem, cai no vestibular, é importante saber, né? Principalmente para pessoas que estão em estado interessante, iluminadas, gravídicas, tá? A respeito dessa doença. Mas, professor, que doença que é essa? Fala logo, velho. Que doença que é essa? É uma doença também conhecida com outro nome como doença do gato. Doença do gato? Doença do gato. Ah, professor, a doença do gato, deixa eu ver. Síndrome do miado do gato. Não, não é síndrome cromossômica, não, tá certo? Aquela parte de eplodias, aneuploidias. Não. Quando ele chorava, como se fosse um miado de gato. Não. Isso é outra coisa. Deixa eu tentar outra vez, professor. Eritoblastose fetal. Doença hemolítica do recém-nascido. Lida com gestante. Não tem nada a ver com isso também, não. Não tem nada a ver com a produção de anticorpos contra a mãe, contra o feto, produzidos pela mãe contra o feto. Não tem nada disso, não. Nós vamos falar de doença do gato, outro nome que recebe, a importantíssima toxoplasmose. Toxoplasmose? Toxoplasmose. Já ouvi falar, professor. Ela é conhecida como doença do gato? Exatamente. Mas por quê? Vamos chegar lá. Fala, professor, calma, vamos chegar lá. Tenha paciência. A paciência é uma virtude. Ok? Vamos lá. Bom, toxoplasmose. Também conhecida como doença do gato. Vamos pegar o túnel do tempo e voltar um pouquinho no tempo. 1908. Em 1908, na Tunísia, dois cientistas isolaram o toxoplasma, tá? O causador, o protozoário, doença causada por protozoário, tá? Então nós temos o Nicole e o Maximum, tá? O Maximum e a Nicole, eles então, esses dois cientistas, eles localizaram, isolaram o agente causador, o toxoplasma. Isso em 1908, na Tunísia, através de roedores, principalmente. Através de roedores? Não só carne, como roedor vivo também. E aqui no Brasil, tá, coelhos, que são roedores também. Lá é roedores de forma geral. E aqui no Brasil, coelhos. Isso em 1908? 1908. O tempo vai passando, 1939 foi evidenciado a presença do toxoplasma em tecidos de bebês infectados pela mãe. Peraí. Em 1908, os dois cientistas, eles conseguiram isolar o agente causador do toxoplasma, o protozoário que o senhor vai falar ainda, tá certo? Em roedores de forma geral e coelhos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, coelhos, legal. Em 1939, foi evidenciado a presença do protozoário toxoplasma
em tecidos de bebês infectados pela mãe. Infectados pela mãe. Entendi, professor. Tá certo? Olha só que interessante. Isso em 1939. O tempo vai passando, 1970. O toxoplasma foi constatado, verificado e comprovado a presença neles como em felinos, em gatos, catus felis, ou felis catus, ok? E foi definido também os gatos como hospedeiros definitivos, tá certo? Do agente causador. Do toxoplasma? Do toxoplasma. Isso em 1970, certo? Agora o tempo vai passando. Em 1990, no sul do Brasil, estudos iniciados comprovaram que 80% da população já tiveram contato com o agente causador da toxoplasmose. Verdade? Sim, e 17% ficaram cegos, tá certo? Obtiveram a cegueira através da degeneração, tá? Dos tecidos oculares, principalmente retina. Olha só, hein? Caramba! É uma lesão ocular, tá bom? Então, gente, olha só esse histórico interessante que o professor colocou só para dar uma pitada, só para você ter uma noção que acontece assim. As doenças bacterianas, as doenças viróticas, as doenças causadas por fungos, protozoários, elas são, né, inicialmente, o agente causador é isolado, estudado, né, e etapas por etapas, durante os anos, eles vão sendo estudados, verificados, constatados, né, aonde se chega num tratamento, aonde se chega numa vacina, né, é como acontece com a AIDS, por exemplo, né, é um grande exemplo disso, não é verdade? Ok? Tá? Foi verificado, foi constatado, viram com calma como é que era, analisaram, são as etapas. E é assim que acontece também. Com todas elas, né, pessoal? Com todas elas. A malária é assim, tá certo? A doença de Chagas foi assim. Quer dizer que acontece assim, gradualmente, durante anos e anos, a doença ela é verificada etapa por etapa, parte por parte, até se completar como se fosse um tudo. Muito bem. Agora, gente, quem é que causa a toxoplasmose? Quem é que causa essa doença importantíssima, tá, a respeito da contaminação através de gatos e outras maneiras, outras vias de contágio? Bom, o agente causador, né, o agente etiológico, porque você tem determinadas doenças, como a malária, a malita, né, e outras doenças, a elefantíase, né, o agente causador, o agente que causa, né? Agente etiológico, você tem um agente transmissor que transmite, hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. No nosso caso aqui, quem seria o agente causador? Quem seria o agente etiológico? Protozoário. Protozoário? Protozoário. E esse protozoário, pessoal, né, ele segue as características da classificação dos protozoários dentro do reino dos protistas. Mesmo? Você lembra disso? Você lembra aquela classificação dos protistas, dos protozoários, quando o professor ensinou para vocês? Nas escolas da vida, aí, particulares e estaduais? Você lembra? Afinal de contas, professor, o que é um protozoário? Protozoário é que nem bactérias? Não, de jeito nenhum. Que nem vírus? Não, vírus é polêmico. É que nem fungo? Não. Bactéria, pessoal, é um ser primitivo, com poucas estruturas celulares, tá certo? A ausência de núcleo, membrana nuclear, a carioteca. No caso dos o vírus, então, é capa proteica, nem célula tem, é hospedeiro intracelular. Agora, no caso dos protozoários, são seres o quê? Unicelulares, microscópicos, que nem as bactérias são, que nem alguns fungos são. Né? Eucariótico ou eucarionte, onde apresenta um núcleo evidenciado, com carioteca, membrana nuclear bem evidente. É uma célula mesmo. O paramécio que o diga, tá certo? O plasmódio que o diga, não é verdade? Né? A amebinha que o diga, em tamoeba.
né? Então, o protozoário é um ser microscópio, unicelular, eucarionte, organizado, com presença de núcleo e tudo mais, e microscópio. E existe uma classificação dentro deles, lembra? Risópodes, ameba, flagelados, flagelo, Trypanosoma cruzi, ciliados, paramécio, caudato, né? E nós temos os quem, pessoal? Nós temos os esporozoários, sem elementos especiais para locomoção, são levados pelo sangue. Tá aí, tá aí, tá certo? O Toxoplasma gondii, né? O Toxoplasma, ele é o quê? Um protozoário pertencente ao reino dos protistas, filo apicomplexa, é um filho que tem apicomplexa, ok? Classe esporozoários, não tem elementos especiais de locomoção, lembrando que os protozoários são classificados de acordo com meios de locomoção. Gênero Toxoplasma e espécie Toxoplasma gondii, gondii, com dois izinhos no final, gondii, tá? Espécie Toxoplasma gondii, ok? Então esse seria o agente causador, um protozoário, Toxoplasma gondii, ok? Gênero Toxoplasma, espécie Toxoplasma gondii, seguindo então as regrinhas de Linneu na classificação dos seres vivos de gênero e espécie, tá? Os taxons, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, lembra? Ok. Agora, quando você fala em toxoplasma, quando você fala em doenças como a toxoplasmose, a filariose, né? A doença de Chagas, né? Quando você fala, por exemplo, em ciclo de verme, como ascaridíase, a própria tênia, existe um ciclo evolutivo da doença. Não é isso? No caso da malária, existe um ciclo de transformação do agente causador, formas de contágio. E dentro das formas de contágio do causador, da toxoplasmose, que seria o toxoplasma, existem formas de contágio no ciclo deles. Quais são as formas infectantes, as formas de contágio que existem? Tá? Taquizoítos, o bradizoítos, tá? E oocistos. Então essas três fases são fases infectantes, tá certo? Do nosso querido Toxoplasma gondii, tá? Em termos de formas infectantes, ok? Muito bem. Agora, esse é o agente causador. Agora, como é que se pega a toxoplasmose? O professor, é verdade que pode se pegar a toxoplasmose por transfusão sanguínea? Não é muito comum, não. Por transfusão de sangue não é muito comum, não. Vai que pode acontecer, vai que transfusão de sangue é uma forma. Não é muito comum, mas vai que pode acontecer. Pode se pegar através de carnes mal passadas, não muito fritas, duvidosas, com presença aí de quistos, com presença de oocistos esporulados, pode, oocistos esporulados oocistos são forma de ovinhos, estado de dormência, latência na carne, tá certo? Né? É uma forma de quistos, né? Ok? É como se fosse um cisticerco, o ovinho da tênia na parte muscular da carne de porco, tá certo? Então, pode ser transmitido pela carne também? Pode, com presença desses ovos, desses oocistos esporulados, desses quistos. Olha, então tem que ser bem frita, bem cozida, mas que carne, principalmente? A carne de porco, a carne de carneiro, a carne de coelho, precisa tomar cuidado aí, principalmente em carnes duvidosas. Tá. Agora, o que mais, professor, de formas que a gente pode pegar a toxoplasmose, tá? Durante a gravidez, né? Aquelas mulheres que estão no estado iluminado, bonito de ver, né? Estado iluminado, gravídicas, tá? Elas podem, obviamente, pegar a doença, adquirir a doença, na presença de excretas e fezes, evacuações do quê? De gatos. Gatos contaminados. Nossa! Mas aí que tá, professor. Como é que eu sei que um gato está contaminado?
É duro saber, não dá para saber. Como é gostoso beber uma água, né? Não dá para saber se o gatinho está contaminado ou não. Só se você pegar ele, levar ao veterinário, mandar fazer um exame hematológico, tá certo? De sangue, ver, especificar a presença desse usuário. Talvez não, eles vão achar ou não a presença deles. Mas a olhômetro, que vive em casa, gato doméstico, fica complicado. Então, na hora de você trocar aquela areinha, onde eles fazeriam cocô, o xixi, os gatinhos são limpinhos, fazem lá, com luvas, precisa tomar cuidado, né? A manipulação com luvas, né? Fezes muito ressecadas, a inspiração, né? Depois coloca o dedo na boca, a mão na boca, precisa tomar cuidado, principalmente em mulheres grávidas, né? É a chamada toxoplasmose congênita, que está com feto, né? Toxoplasmose congênita. Mas pode pegar? Pode, né? Principalmente, pessoal, se a mãe contrair a primeira infecção na gestação. Se a mãe contrair a primeira infecção na gestação, durante a gestação, ela pode adquirir essa doença aí. E olha, gente, tá? Durante a gestação, pegar uma toxoplasmose, o estrago é grande. O estrago é grande, tá? Existem muitas doenças viróticas que a mãe pode pegar durante a gestação que causa prejuízo, como a rubéola, mas toxoplasmose, o bonde é pesado, tá certo? Então é chamado de toxoplasmose congênita, tá? Agora, o que pode causar, por exemplo, no feto? O feto, ele nasce morto. Pode morte do feto? Pode. Aborto espontâneo? Aborto espontâneo também pode causar, né? Isso durante a gravidez, ok? Então essas são as principais maneiras que se pega a toxoplasmose. Sim, carnes duvidosas, carne que não é bem frita, não é bem cozida, tá certo? Com a presença dos oocistos esporulados e dormentes. A transfusão sanguínea é meio duvidosa, mas vai que pode acontecer. E durante a gestação, que está um estrago danado para a criança, desde a morte do feto, como aborto espontâneo também. Ok? O que mais? Existe também na criança que nasce, que ela pode nascer com a toxoplasmose, resultante da contaminação vertical da mãe para o feto, um déficit neurológico, problemas de aspecto do sistema nervoso central. Os mais variados problemas neurológicos que ela pode apresentar. Neurocognitivos também? Neurocognitivos também. Tá? E ela pode apresentar algo muito importante, muito triste. Inclusive tive alguns alunos, tive a oportunidade de ficar perto de alguns aluninhos que tinham, tá? A corionretinite. A corionretinite, pessoal, tá? É uma degeneração da retina. Aos poucos vai degenerando, fazendo com que a curto prazo essa pessoa fique cega. Ela está sabendo que vai ficar cega. Então a acuidade visual começa a diminuir, até ela ficar cega. Eu tive alguns alunos assim, né? Eles sabiam que iam ficar cegos. Inclusive tinha um aluninho, tá, numa escola particular, que ele falava assim para mim: ai, professor, eu faço de tudo para olhar tudo da natureza, porque um dia eu não vou enxergar mais e não vou ver toda essa beleza da natureza. É triste, é de cortar o coração, mas existe, tá certo? Tá? Incompleta cegueira a longo prazo, tá bom? Então esse estrago que pode causar, Na próxima aula a gente vai ver, pessoal, a parte de sintomas, tratamento, profilaxia e tudo mais com relação a essa doença. Tá? Então na aula de hoje o que nós fizemos? Nós fizemos um apanhado geral a respeito, né? Falamos um pouquinho do agente causador, um pouquinho do histórico e falamos um pouco de contágio. Tá? E nas próximas aulas então a gente vai ver a parte de sintomologia. Ataca os músculos, o coração, a retina, tá certo? Alterações neurológicas, isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Ok? Deu para ter uma noção? Eu acho que sim, né? Deu para conhecer um pouquinho a toxoplasmose? Deu. Então tá bom. Gente, toxoplasmose 1 se encerra agora. Nós vamos ver então nas próximas aulas toxoplasmose 2, para depois entrar então no filo dos cordados. Um grande abraço, professor. Qualquer dúvida, escrevam lá nos comentários abaixo do vídeo da aula, que o professor esclarece para vocês. Qualquer comunicação, qualquer coisa, a gente está lá para ajudar vocês. Um grande beijo do professor
para vocês, saúde para você, para sua família, para seus amigos e vai Corinthians. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês.